Fala galera, estamos aqui para mais um Pod Carro. Hoje meu convidado, o cara é engraçado, é irreverente, o cara ama o automobilismo. Seja bem-vindo, Marcelo Zebra. Fala aí, Kleber. Prazerzaço poder estar aqui. E ainda mais da forma que foi, né? Eu tava passando aí na frente, falou, pô, vamos gravar, tá, não sei o quê. Eu fico fazendo isso, cara. Eu fico esperando a galera falar, ô, chega aí, vamos gravar. Pô, aí pegando... Não, daí a gente combinou, eu tô aqui, super prazer, super obrigado. Eu comentei com o Zebra, até nos bastidores, que o lance do Jesus Tá On pra mim é uma coisa muito, muito séria mesmo. Eu pratico bem aquilo que eu acredito. Que eu entrego na mão de Deus. E eu falo que eu não convido ninguém, eu não chamo ninguém, eu não fico correndo atrás de ninguém pra vir no podcast. É ele que me mostra. Ele me mostrou você, eu chamei, entendeu? Foi uma coincidência te encontrar aqui na loja, né? Porque quer se esconder de mim e vem aqui pra minha loja. É verdade, né? É verdade. E você que é o entrevistador, eu entrevistado, mas eu vou te fazer uma pergunta. A galera sabe a história do Jesus Tá On? Por que você criou a marca? Porque cara, foi uma polêmica na época, eu já contei, né? Algumas vezes, Mas legal, Zebrinha, eu tenho lá pro final esse tema Jesus Tá On aí, eu vou fazer contigo, mas aí eu quero que você fale de você. Mas me conta o que você lembra um pouquinho disso, porque isso é legal pra deixar registrado. Eu lembro que eu fui um cara que eu sempre tive no meu carro, uma reverência. Jesus Love You. Jesus Love You. Todos os meus carros, desde eu rally, lembro disso. Da época lá da década de 90, eu sempre tive. E sempre em algumas categorias ou algumas pessoas, elas olhavam assim como, pô, mas tá falando de religião. Certo preconceito. Né? Não tô falando de religião, tô falando de uma pessoa que eu creio, né? Você não é fã do outro, eu sou fã de Jesus. E aí eu lembro que uma vez, você colocou... Você era o responsável pela adesivagem na Copa HB20 e você colocou um Jesus gigante assim no capô. Que eu tinha tido uma revelação, né? No Covid, peguei Covid, quase... Enfim. E aí eu tive uma revelação que eu tinha que colocar Jesus na frente de tudo que eu fizesse. Primeira coisa que eu lembro é eu falar, cara, mete Jesus na frente do capô do carro aí, que na minha vida eu tenho que colocar também, claro, né? Não é só mostrar, tem que fazer. E aí eu tive muita retaliação disso, né? Teve. A pessoa que era responsável lá pelo marketing, ela achou ruim, não, você não pode. Aí comunicou a CBA. Comunicou a CBA e que não pode, aí você foi lá e criou aí a CBA me notificou que eu não poderia, teria que tirar. Aí, muito engraçado isso, cara. E assim, parece até que Deus brinca com a gente, né? Eu falo que Deus é muito bem-humorado, né? Só pode, né? Porque ele sabe quantas coisas a gente se preocupa aqui à toa e etc, né? Mas enfim. E aí eu coloquei Jesus e eles falaram, não, você tem que tirar porque é religioso, não pode nada religioso, racista e político no carro. Falei, mas o pessoal usa esse Jesus Love You aí e pode e tal... Não, então eu vou pedir a autorização do Guaraná Jesus, porque eu não posso tirar, senão eu tenho que parar de correr. E aí, não pode, aí eu fui lá e pedi a autorização para o Guaraná Jesus aceitou, eu mandei para a CBA autorizou. E aí eu falei, mas por que pode? Porque é uma marca. Ah, é uma marca? Então tá bom. Aí um amigo meu, sem saber de nada, o Fernando me ligou, falou, Kleber, tem esse lance do Neymar, aí o pai tá on, por que você não criou Jesus Tá On? Você vive falando de Jesus e tal, cria o Jesus Tá On, vai falar com a galera, com o jovem e tal. Eu falei, cara, você tá sabendo de alguma coisa? Ele falou, não. Eu falei, depois eu te conto. E falei pra Débora. A Débora desceu, quando ela subiu meia hora, ela já subiu com esse logo pronto. Jesus Tá On. Eu falei, cara, isso vai pegar. E aí foi, mas pô, é uma marca do quê? Por exemplo, hoje mesmo eu lancei uma campanha, inclusive você pode entrar lá no meu Instagram, Kleber_Electric, com K, galera. E no Pod Carro também vai estar. Que a gente criou uma vaquinha para arrecadar, para comprar uma cadeira de roda para o Tiagão, que ele tá tendo muita escoliação no corpo por conta da cadeira velha dele, que é um pintor e tal. Então a Jesus Tá On faz isso. Mas ela precisava ter alguma coisa para ser uma marca, ela não pode ser uma instituição de caridade. Sim. Aí eu falei, não, então são artigos customizados. E aí criei esses... Aí fazia boné, fazia camiseta, só que eu nunca vendi, sempre dei.
Enfim, e falava, se você comprar, vai ser revertido para ações como essa e tal. Então, cara, é aí que nasceu a Jesus Taon, só para explicar rapidinho pra galera. Ah, muito bacana. Eu não sei se você lembra no dia que foi criado o Jesus Taon, que eu capotei o carro. E aí eu não lembro que foi no mesmo dia, eu lembro que você só capotou. Só o capô... Que ficou intacto. Eu lembro. E aí eu comecei falando de uma coisa engraçada para finalizar... A coincidência que eu falo que Deus é muito bem-humorado é que o meu mecânico se chamava Jesus. Ah, que bacana. E aí nem eu acreditei. Ele falou, não, mas eu chamo Jesus. Aí eu falei, não, me mostra o RG. Aí ele mostrou o RG, eu falei, pronto. Falei, galera, e tava assim, Jesus, eu confio em vós, né? Aí eu falei, acho que eu confio no meu mecânico. É meu mecânico, chama Jesus, ué, não vou tirar. Enfim, mas foi uma brincadeira, mas que... pegou e graças a Deus tem dado muitos frutos. Zebrinha, vamos lá, porque não era para falar de mim, é para falar de você aqui. Me diz uma coisa, eu lembro do Zebrinha e, pô, já conheci o Zebrinha sendo Zebrinha, né? Com esse boné aí, você sempre foi muito irreverente, muito engraçado e muito, assim, muito particular, assim, a sua caricatura, né? Você é caricato e tal. Da onde veio o Zebra? 1996, eu corri o meu primeiro Rally dos Sertões. Inclusive, esse ano fazem 30 anos que eu corri o primeiro Rally dos Sertões. Então, depois a gente vai falar, eu tô voltando pro Sertões esse ano. Legal. E aí tava eu e um grande amigo meu, um irmão meu, que é o Bigo. A gente foi correr o Rally dos Sertões numa Land Rover 1951. E o carro era verde abacate e tal, só que meio verde abacate escuro, era uma cor muito bacana. E o Bigo, ele tinha um contato numa agência e ele surgiu a oportunidade de alugar esse carro para essa agência. A gente alugou o carro para fazer uma propaganda da Mesbla, na época Mesbla, né? Quem é lá da década de 70, 80 vai saber o que nós estamos falando. E a Mesbla nos devolveu o carro na quarta-feira, véspera do Rally dos Sertões. Não era mais verde, eles pintaram de branco e com umas faixas pretas, que chamava Mesbla Safari, essa campanha que eles fizeram. Aí eu fui pegar o carro, eu me lembro que era uma agência ali na Faria Lima, quase na frente do Shopping Iguatemi. E eu falei, não tem condição, a gente precisa pintar o carro, porque o carro é verde, já tá vendido o carro verde e tal, não sei o que. Não, vê quanto que é para pagar, para acertar. Tipo, vai. Se era 10, eu falei 30. Não tem problema. Fizeram um cheque administrativo na época, mandaram vir do banco e me deram um cheque. Desculpa, mas tá aqui, você pinta o carro. Aí quando nós chegamos com o cheque, a gente parou, foi conversar, falou, putz, quem que vai pintar em 2 dias? Como é que a gente vai fazer e tal? Aí o Bigo, que é muito mais pé no chão do que eu, ele olhou e falou assim, cara, com esse cheque a gente paga o Rally dos Sertões desse ano e do ano que vem. Vamos embora com ele assim mesmo. E aí, na largada, que foi ali no Anhangabaú, tava uma chuva terrível no sábado. O Bigo é o que faz o Lata Velha? O Bigo do Lata Velha. Eu conheci ele, cara, inusitadaço. Ele é uma figura, é meu irmãozinho, eu conheci o Bigo. E o lugar que feito, foi Rust feito Barn. Lata Velha lá tal, é um lugar muito legal de ir, né, pra quem gosta de antiguidade. Né? A Rust Barn. E aí eu conheci o Bigo, eu tinha 6 anos de idade, né, o Bigo 7. E aí, beleza, aí quando a gente tava subindo a rampa, o pórtico, saiu o cardan dianteiro, caiu e a gente não conseguia subir. Aí na chuva, deitamos o Bigo debaixo do carro com chave pra arrumar, e aí passou um cara do lado, falou assim, putz, nós vamos ter que arrastar isso aqui até Fortaleza, porque foi de São Paulo a Fortaleza, 96. Caramba. Eu saí de baixo assim, falei, quem é você? Eu falei, eu sou o tio Chico, que era o cara responsável pelo guincho. Eu falei assim, eu vou ter que te puxar até Fortaleza, né? Eu falei assim, você não vai encostar nesse carro até lá. Ele falou assim, se você chegar em Fortaleza, eu vou chamar você de Zebra o resto da vida. E aí ficou. E no ano seguinte a gente foi aí a gente separou, que a gente foi junto no carro, a gente separou cada um com um carro, aí nós já fomos com eles zebrados e aí já pegou a Zebra. Aí seguiu a Zebra. Pegou, legal, cara, legal. Ô Zebra, e aí lá na HB20, né, eu lembro de você lá e tal, e você tem uma diferença, assim, da maioria dos pilotos, né? Eu via que você agradecia muito a Deus lá e tal, quando você pegava um pódio, mas você sempre estava feliz e sempre agradecido e sempre feliz e você não ligava para se não fosse pro pódio, enfim, não tivesse resultado, e eu via que você
E a Débora fala muito disso, né? Que a minha esposa, ela fala, Kleber, o grid, ele é formado, ele precisa de todos os tipos de pessoa, porque imagina se todo mundo só importasse a vitória, entendeu? Então, acho que assim, é formado de várias pessoas. E você é um tipo de pessoa que só queria estar ali, ou eu tô enganado? Kleber, eu acho o seguinte, todo mundo que está assistindo, 99% gostaria de estar aqui do nosso lado, atrás de um volante. Então eu dou muito valor para isso. Independente de vencer ou não vencer, você estar no evento, você ter uma bênção de você ter um patrocinador que pode estar ali te bancando para você estar ali no evento, você estar com pessoas que te fazem bem, que são amigos ali do automobilismo, tantas pessoas que a gente conhece que vão lá prestigiar a gente, querem tirar uma simples foto, uma selfie com a gente, assim, os caras se emocionam, as crianças, pô tio, você me carrega, eu vi que você na corrida passada você carregou não sei o quê, até arrepia de falar isso, já é a minha vitória, entendeu? Legal. Eu acho que vencedor tem um só, né? Só um cara vai vencer. Então a gente tem que... Pô, eu realmente me satisfaço com isso, entendeu? Legal. Eu fico muito feliz. E eu queria te falar aqui publicamente que você me ensinou isso, porque eu vinha de kart, carro, etc. E acostumado, cara, só importa a vitória. E eu vi o quanto os patrocinadores te apoiavam independente de resultado. E você um dia falou isso em algum lugar e isso eu peguei pra mim, que você falou, cara... O patrocinador, ele quer aparecer, não importa como. E eu apareço de várias formas e dou esse retorno pros caras. Não é à toa que você tá aí com marcas grandes aí que você carrega e os caras estão com você até hoje. Então, é importante pra galera que tá chegando, pros jovens, que, cara, isso é um exemplo, porque eu falo que o automobilismo é 90% frustração, 10% alegria, pra quem só importa a vitória. Sim, exatamente. Né? E aí eu acho que deixa a coisa mais leve e eu acho que até pra coisa acontecer, você largar e falar, não, cara, vou lá, vou honrar com meus patrocinadores, vou criar conteúdo, vou fazer as coisas, vou dar o retorno independente de resultado, tanto que eu nunca mais eu vendi resultado para patrocinador meu. Eu falo, não, cara, eu não garanto o resultado. Eu garanto que você vai aparecer. Eu vou dar um jeito, você vai aparecer. Eu vou conseguir te dar o retorno, vou criar os conteúdos, mas não vou te garantir resultado, porque o automobilismo ele é muito inconstante, né? Não dá pra... Em 2019, eu comecei com a Hiperfreios e desde a primeira reunião que eu tive com eles, eu falei, vocês não esperem que vocês estão colocando a marca num piloto que vai vencer, que vai ser campeão, que vai disputar o capacete de ouro. Não. Mas eu garanto para vocês que vocês vão ter um retorno de mídia, eu garanto para vocês que eu vou honrar e com muito respeito usar a tua marca. E eu tô agora, esse ano aqui é o 8º ano com eles, que é um negócio que se perdurou. Legal. E aconteceu um negócio muito interessante agora nesse mês de janeiro, que eu fui procurado por uma empresa de amortecedores, chamada Off-Shocks, que é um amortecedor nacional feito lá em Belo Horizonte, que hoje faz amortecedor para carros de rally, carros de pista, asfalto e também para rua. E o cara falou assim, o que eu quero de você é exatamente isso que você entrega no teu Instagram que eu tenho visto. É esse teu carisma, esse teu negócio engraçado, você brinca com o produto da pessoa que está te patrocinando, tá sempre ali falando do produto, é isso que eu quero. Te interessa? Eu falei, pô, lógico que interessa. É isso que eu vendo, né? Isso é o que eu mais sei fazer. Legal. Então é muito bacana. É uma forma, né, Kleber? Perfil, né? Eu acho que, por exemplo, tem sim aquele cara que é um piloto profissional, né? Não que a gente não seja. Eu me considero um piloto profissional, como eu te considero profissional, porque a gente vive disso, a gente ganha para isso. Mas, por exemplo, existem pilotos, por exemplo, um cara que está andando lá na Stock Car, ou então um cara que está lá fora correndo... Ele vai vender resultado. Ele vai vender o resultado. E é super importante o resultado, Sim, né? Claro. Porque lá, se ele não tiver o resultado, ele não aparece. Exatamente. Agora aqui a gente faz, eu sei que você faz, eu faço, a gente faz para mexer, para aparecer. Legal. Não que o resultado não seja importante. É super importante, a gente sempre vai estar numa corrida atrás do resultado. Sim. Mas não... depender do resultado só para entregar o patrocinador o retorno de mídia que ele precisa, né? Com certeza. Legal. E aí, já falando desse lance de você ser irreverente, engraçado e tal, eu lembro que você criou os Jumas Brothers. Jumas!
Mas por quê? Porque Por quê? atrás de um volante só tem jumento, cara. É uma banda de jumentada. Os caras querem um passar em cima do outro. É que nem na HB20. Tinha uma época que ficou o período de bate-bate e tal. Os caras... Aquela categoria bate-bate. Aonde tem um corpo, é só um corpo, não vai ter dois. E os caras... Aí eu falei assim, cara, vocês são banda de jumento. Vocês querem passar onde não dá, tal, não sei o quê. Aí ficou esse negócio de jumento. E hoje, com esse mundo mimimi, tem que tomar muito cuidado com isso. Ao mesmo tempo que... Ou então você não toma cuidado porque você tá falando de bem, você não tá falando pejorativo, você não tá falando por mal. Então eu comecei a chamar todo mundo de Juma, a gente criou o Jumas Brothers. E aí, pô, a gente até hoje, tipo assim, são pessoas que nem o Nino. Não, já manda um abraço pra toda essa galera aí, vai. Ó, o Jumas Brothers, a gente formou o Jumas Brothers, era o Nino. Só o jumento. Diego Maconha, o Diego Conha, Ribeirinho. Aí depois a gente tinha o Lula lá de Manaus, lembra do Lulinha? Lulinha, eu falo com ele direto. Lula Poli. Aí, são várias pessoas. Um abraço pra vocês, galera. Isso, um abração aí pra vocês. Vocês são meus queridos. Diego Augusto Conha. Quem mais? O Luciano Viscardi. Pô, tio Lulu. Tio Lulu. Um abraço. Tio Lu esse ano tá voltando pro kart com tudo. Falou que vai parar na pista e vai acelerar de novo. Eu adoro que toda vez que ele vai andar de kart, ele vai, eu vou maltratar os braços. Isso aí, exatamente. Bora maltratar os braços. Ele tá na Copa Joy, né? Então, eu acho que esse ano ele ia parar e ia ficar só no kart. Só no kart? Entendi. Ele ia voltar com tudo, porque ele tinha uma época... Bora, tio Lu, o Nino não parou, eu tô aí também. Não pode parar, não, pô. Tinha uma época que vocês batiam roda. Ele e o Nino, lá na Super da HB20, foi bem interessante esse ano. E, cara, a gente foi bem legal, porque a gente era... assim, oponente ferrenho, mas a gente era amigo. Então era muito legal. Foi uma coisa que a gente conseguiu colocar lá na HB20, né? Inclusive, queria comentar um pouco dessa época, né, Zebra? Eu acho que bem interessante, assim, você estava falando de torcedor, né, cara? Pô, você vê a Bruninha, a Marineide, a família ali, né, de Bagé, lá do Rio Grande do Sul, vir pra cá pra assistir a HB20, pra ver a gente. Eles nunca tinham vindo pra Interlagos, e aí eu, de alguma forma, ajudei eles a realizar esse sonho, que era vir pra cá. Toda vez agora que ela vem para São Paulo, fica na minha casa. Então a gente fez uma amizade muito legal, que é isso, você fazer a amizade com o fã, com o torcedor, que eu acho que a gente não é nada mais, né? Só que a gente proporciona esses momentos e esses motivos, né? Deles estarem com a gente e tal. E ela fala isso, ela fala assim, cara, era muito legal. Ó, eu falo, o Paulo Louco veio aqui, quando tocava o celular dele, era aquela buzina de carro antigo. Aí você agora é um motor do carro antigo. Enfim, e isso é legal da gente comentar que era muito agradável, né? Aquele começo, parece que casou assim... Todos os pilotos com a história, com o momento que cada um estava vivendo. Então tinha desde o Abate, que já era um mega piloto, até sei lá, qualquer pessoa ali que estava chegando, que nem caiu de paraquedas, tipo o Lula. O Lula caiu de paraquedas. Um Colamarino também. Que era um Colamarino, que era cara que tava caindo de paraquedas. Então juntava ali, tinha as categorias, mas era muito legal, né? Eu acho que a categoria, ela tá aí até hoje por causa desse começo. A gente fez boom, né, cara? A gente fez um boom e a gente foi muito sólida a construção da HB20. Foi. Foram 2 anos de trabalho antes de lançar a categoria em 2019. A gente preparou um carro que foi apresentado lá no Salão Automóvel. E a gente realmente, eu com esse meu lado... gosto das pessoas, gosto de tratar bem as pessoas, de ser bem tratado, sempre, lógico, mas eu que fazia esse recebimento dos novos pilotos. Então a gente criou essa amizade mesmo, então era assim mesmo. Você saía do carro, tirava o capacete, bravo com o cara do lado, aí ia pro pódio, não ia pro pódio, meia hora depois tava todo mundo junto, jantando, era almoçando, legal, dando risada, e no dia seguinte tinha outra corrida. Então a gente criou um clima muito legal, um clima legal que a gente não vê em todas as categorias. Vê em algumas, mas não vê em todas. Mas eu acho que nem a HB20 deve estar como era, porque como foi um começo, era uma novidade, era uma categoria de acesso...
Era uma coisa muito legal. Foi dado muito valor ali para os pilotos no começo, eu lembro disso. Então, pô, contava-se a história de cada piloto. Então, era bem interessante, bem legal o que foi criado ali. E eu vivi 3 anos muito legais. Eu confesso que o primeiro foi o mais legal, porque quando eu fui... Sem dúvida. Assim, foi uma coisa muito nova para mim, eu que tinha praticamente saído do kart e ido para HB20, já passei pela Porsche ali, mas foi muito rápido, e fui para HB20. E, cara, ali eu aprendi mesmo com a galera, né? Aprendi, eu via lá como o Abate fazia, e aí eu ficava de olho e falava, cara, como o cara dá só uma volta no quali? Como assim? Então tinha aquele cara, e aí o Diego Augusto também, que era um cara que já chegou vencendo, também que manjava muito de tração dianteira. E aí eu ficava aprendendo com aqueles caras, né? E daqui a pouco tava batendo roda com eles. Então eu achei muito legal, evoluí muito como piloto na categoria, mas é claro que como tudo na vida, né, cara, vai criando panelas e interesses e etc. E a coisa não fica mais tão legal como ela é no começo. Imagino que deva estar legal lá com o Beto Cavaleiro à frente, deve estar atendendo ali os pilotos, né? Que aí imagino que deva ter mudado um pouco o perfil dos pilotos, mas eu fui muito feliz ali no começo, viu, cara? Achei muito interessante ali. Aquilo que a gente construiu em 2019, que começou em 2019, não existe mais realmente. Não existe. Eu tive um pouquinho disso, confesso, na Copa Truck. Na Copa Truck, quando eu cheguei, que inclusive, pô, meu caminhão não pegou na primeira corrida. Na segunda, depois acho que deu problema. Na terceira eu capotei. Então só foi problema demais, assim, e a categoria me pegou no colo, assim, a galera, pô, Kleber, vem, não desiste, fica com a gente, o que você precisa? Vamos te ajudar. As outras equipes e tal. E eu falei, não, peraí. Isso aqui eu só tive no kart indoor, isso aqui não... E aí eu falei, quero ficar aqui, eu vou ficar aqui nesse lugar, porque eu nunca tive isso, né? Tipo assim, no carro, e um pouco disso eu tive na HB20, mas ali eu senti de novo essa emoção de estar com gente, né, cara? Porque Sim. A gente quer estar com gente, ser humano. Porque eu não aguento mais, Zebra, essa vida de aparência, cara. Eu não gosto disso, eu nunca gostei, sempre fui meio polêmico por conta disso e não tô nem aí se eu não vou fazer política com ninguém para ter vantagens, entendeu? E eu vi que ali eu podia, de novo, ter uma história num lugar que realmente as pessoas... Que tinha gente, né? E a gente sente falta disso, Sim, né? Sim. E você falou da Truck, é uma categoria que ela tem também um apelo, algo muito parecido que a gente tinha lá na HB20, que é aquele fã, aquele torcedor, né? Você falou já da louca da Bruna, da Marineide e tal, do Vavá. Mas existe aquela galera ali que vibra, que é apaixonada por ver aquele caminhão soltando fumaça na reta. O que mais me agradou foi isso. Cara, é impressionante. Inclusive, eu cheguei várias vezes e não descarto a ideia de um dia andar de truck. Porque eu acho que seria um negócio muito legal. Ia casar muito com esse meu jeito, Zebra, com, sabe? Tô nem aí pra subir no pódio, eu quero estar ali com a galera. Tal, cara, eu acho legal. Que você tem muito potencial pra isso. É só você querer e você vai conseguir, com certeza. E eu acho que você se daria muito bem. Ô Zebra, vamos lá. E aí, você foi do rally. Como começou isso? E outra, antes de você vir para a HB20, você já era do rally, né? Eu nasci na Granja Viana, né? Nasci em 1969 e quando foi em 76, eu estava andando de bicicleta, pelas ruas de lama e tal, encontrei o Bigo, eu com 6 anos, ele com 7, e o Bigo tava num... Ah, você conhece o Bigo de criança. A gente morava no mesmo condomínio. Ele tem lá a casa dele até hoje, lá onde é a casa da minha mãe, no mesmo condomínio. E é até um condomínio que não tinha como eu não ser piloto de automobilismo. Inclusive, o Bigo já tá convidado para vir aqui. Com certeza ele vai ver aí o programa. Agora eu vou vir junto. Ele Bigo, tem muito para falar. Cara, o cara fez o Lata Velha lá do Hulk, né? Isso, o Acho que nem era o Hulk, né? Não, é o Hulk. Agora, o último, ele entregou agora esse ano. Até o ano passado era ele que fazia todos os carros. Cara, sensacional essa história desse cara. E o Bigo criou uma amizade com o Luciano lá e conseguiu organizar. O Luciano queria
uma equipe que montasse os carros mais próximos dele lá no Rio de Janeiro. O Bigo estruturou toda uma equipe lá no Rio de Janeiro pro Luciano e tal, e hoje está sendo feito lá no Rio. Caramba. Manja, o Bigo especializado em mexer com Land Rover antiga, cara, tem umas lá. E aí eu encontrei o Bigo tava com uma gaiolinha que o pai dele fez com motor de máquina de cortar grama. E aí ele olhou assim pra mim e falou, quer dar uma volta? Eu nunca mais vou esquecer aquela feição, aquela cara de louco, né? Porque o Bigo é alemão, né? Ele tem uma cara meio de louca, meio sinistra, né? Eu acho que hoje, se eu visse aquela cara de novo, eu não tinha sentado do lado. E a gente saiu, e como eu falei, eu morava num condomínio, como não tinha como não ser piloto de automobilismo, a gente foi, dentro do nosso condomínio, tinha uma pista de bicicross ao lado de uma equipe de Stock Car, uma tal do Zeca Jafone. Não sei se você ouviu falar do Zeca Jafone. Pois é. Tava lá, era a equipe do Zeca Jafone, era dentro do nosso condomínio. A casa do Jafone era aqui, do outro lado da rua era o galpão dele, e ele fez uma pista de bicicross para um tal do Zequinho Felipe Jafone. E aí eu e o Bigo entramos lá com esse buguinho, e o primeiro salto foi martelo, foi assim, a gente caiu para baixo, Deus. Aí a mãe do Bigo pegou a gente com uma veraneio que eles tinham, levou a gente pra Assa, que é um hospitalzinho ali, arrumou, a gente costurou todo, não sei o quê, e aí criou amizade. Aí a gente começou, como a gente tava ali na grande, sempre andava com esse buguinho, aí melhoramos o buguinho, aí o Bigo, a gente conheceu um cara que era o maior colecionador de Land Rover do Brasil, que morava lá na Granja Viana. Sim. E aí esse cara deu uma Land Rover pro Bigo, depois deu uma pra mim, e a gente começou a andar isso tudo com 13, 12 anos de idade. Então, aí veio essa paixão, e aí foi. E ainda falando do condomínio, morava o Zeca Jafone ali, na frente da minha casa, do outro lado do lago, bem de frente. Morava qual condomínio ali da Chama da Parque grande? Silvino Pereira. Tá. Morava o Bird... Vai pela São Camilo São ali? Camilo, Morava o Bird Clemente. Então o Bird estava na frente e o Bird tinha uns carros guardados lá, de um tal Emerson Fittipaldi. Sim. Então eu sentava nos carros do Emerson, conhecia o Emerson quando tinha... pequenininho. Cara, que legal. E aí criou esse negócio. Não tinha como mesmo, não ser do automobilismo. Não Te perguntei se ainda mora na Granja? Moro. Te perguntei se vai pela São Camilo ali, que nós vamos ter uma Electric Granja ali. É mesmo? Vai ser Puxa, na São que legal. Camilo ali, bem em frente o Alfa Granja. Ai, que legal. Vai ser bem em frente ali. Nossa, vai ter uma Electric, muito bacana. Então vai ser perto da sua casa. Vai ter um... Vou te falar da inauguração e você vai lá. Eu vou estar lá, inclusive vou chamar o pessoal todo da Granja ali, que a minha vida é a Granja Viana, todos os meus amigos são da Granja. A gente vai estar como sócios meu cunhado e que faz muito essa parte de... Tudo que ele ensina, ele vai pôr em prática lá no atendimento. E o Lucas, que é da Electric Alpha. Então nós juntamos e vamos montar lá. O Lucas mora na Granja Viana também. Parabéns. Então por isso que a gente vai montar lá. Muito legal. Zebrinha, nós vamos fazer um intervalo aqui comercial. Nós estamos aí na TV, graças a Deus, batendo quase 500 mil de visualizações aí na TV. No YouTube você precisa ajudar a gente, galera. Vamos lá, entra, comenta, compartilha, clica no sininho, veja todos os vídeos. Tem muito vídeo legal aqui. Você estava falando agora, né, do Emerson, veio aqui o Paulo Louco, que é praticamente da família do Emerson, contou muita coisa lá do museu, da vida, foi bem interessante. Então procura esse vídeo aí também e assistam outros vídeos aí do Pod Carro, que aqui a gente pode falar de carro, pode falar de tudo que a gente quiser. É isso aí, tá liberado. Tamo junto, vamos pro break, daqui a pouco estamos de volta, valeu. Fala galera, estamos de volta com o nosso Pod Carro. Zebrinha, Marcelo Zebra, já explicou aqui por que Zebra. E cara, vamos falar um pouquinho mais aqui dessa história, dessa paixão, desse amor pelo automobilismo que o Zebra tem. E Zebra, me explica esse negócio do rally direito. Como é que como é que vai ser agora? Que parece que você tá voltando, como é que é isso? Sim, o ano passado eu completei 40 anos de automobilismo. Caramba, né? Zebra. Que eu comecei em 85. Mas você não tem nem 40 de idade. Uma cutis lisa, tal, não sei o quê. Eu comecei, e aí o ano passado eu completei 40 anos, e aí eu falei, poxa, 40 anos, eu preciso voltar pro meu grande amor, que é o rally. E aí eu parei lá na HB20, não sei o que, comecei a mexer algumas coisas, e aí fui para Mitsubishi Cup, que é o maior rally da América Latina
monomarca, né? Não existe um outro rally de uma única marca maior do que eles são muito grandes, eles estão há 20, esse ano são 27 anos, estão indo para o 27º ano de rally, e tem toda a parte de gestão da fábrica por trás, peça, é um negócio... Mitsubishi mesmo. Não, Mitsubishi, é um negócio, teste, né? É um negócio muito legal, eu acho que valia a pena até, eles convidam alguns pilotos, eles já levaram alguns pilotos da Stock para fazer uns testes lá no dia da prova, daí você vai ver o que é. É realmente assim um negócio, glamuroso. E deve apaixonar pela marca, né? Apaixona pela marca, você tem todo um receptivo para tua família, você tá ali correndo, e a tua família tem um lugar ali para estar, o teu filho tem um lugar para estar brincando, para estar num simulador, um dia gostoso brinquedo. Mesmo, nossa, todo mundo se diverte. É muito legal. No Velocitar? Tem também, esse ano nós vamos ter 2 etapas no Velocitar. A gente vai ter uma etapa em Limeira, etapa... são todos no estado de São Paulo. Isso é bom. Tá? Tudo ali no interior. Só que tem 2, a primeira e a última são no Velocitar. Certo. Então é um negócio muito legal. O Velocitar, ele pega... Eu queria entender, porque eu nunca fui. Tá? Eu preciso, inclusive, é uma das coisas que eu preciso ir. Tá. 2 coisas que eu quero fazer. Rally e quero ir nesses de velocidade na terra também, que eu acho que demais. Eu ia gostar pra caramba. Inclusive fui convidado por uma pessoa que, faz questão que eu vá, e eu falei, cara, eu não quero ir, porque se eu gostar, vai ser mais uma coisa pra eu fazer na vida, e eu não tô tendo muito tempo. Ô Zebra, e aí, pega um pedaço da pista de asfalto, como é que é isso? Não, a gente utiliza o autódromo como... Só base. Como base. Qual que é aquele que pega? Tem um que pega. Não, sai na realidade é assim, a prova do Velocitar pega o finalzinho, tipo assim, o último quilômetro no asfalto. Mas é 100% na terra. A gente utiliza não só a fazenda Velocitar, como uma fazenda que fica do outro lado da estrada, que eles locam, é de um amigo lá do Dr. Eduardo. Então o rally pesado é lá, aí depois tem um deslocamento que cruza a estrada e a gente larga novamente dentro do Velocitar, que é a zona de espetáculo. Isso é um negócio muito legal que eles fazem, porque se você pensar, o rally ele larga de um ponto e ele vai lá 100 km para lá. Então você passou ali, aquela curva você passou uma única vez. Então a pessoa, se ela estava olhando para o lado, ela não te viu passar. Então eles criaram a zona de espetáculo. A zona de espetáculo é um ponto onde eles montam uma tenda. Eu até brinco, fica parecendo nossa, ele parece comida, bebida, frutas, água, sabe? Só tem um areia, tudo coberto, tudo arrumado e tal. Num lugar seguro, que eles veem grande parte da prova. Eles veem assim, você vindo, tal, não sei o quê, e você passa colado neles. Então é muito legal. Muito bacana. Que legal. E você, esse ano, vai estar só mais nessa parte do rally? Isso, eu tô no rally, o ano passado foi um ano super legal. O meu grande objetivo era chegar, a minha categoria tinha 20 e poucos carros, e o objetivo era chegar entre os 5. Eu estava parado há 20 anos de rally. E eu consegui chegar em 5º lugar, então foi um negócio muito legal. E esse ano eu brinco lá com o pessoal lá, que a gente já criou uma amizade com os pilotos. Tem muito piloto que é piloto novo, que está pilotando só há 10 anos, aí 5 anos. Então não me conhece, não sabe o Zebra, aquele cara. Mas eu já falei para os caras, se prepara que esse ano eu vou para ser campeão, tá, não sei o que, vou para cima. Legal. E além do Meet Cup, eu vou correr esse ano o Rally dos Sertões. Caramba! Que eu completo 30 anos da minha primeira largada no Rally dos Sertões, que foi em 96. Então eu vou correr o Rally dos Sertões, tá tudo certo, já estão vendo. Eu fico vendo os vídeos do Nelsinho Piquet. Isso. E, cara, eu acho muito interessante. O Nelsinho, ele corre de UTV. Sim. E aí esse ano aqui o carro já está sendo preparado por uma empresa lá em Jundiaí, a Faster Rally Team. E nós vamos embora para o Rally dos Sertões, que vai ser um grande desafio. A gente só fica sabendo o percurso do Rally um mês antes. E na realidade não é nem o percurso, a gente fica sabendo que sai da cidade X para a cidade Y. Eu imagino que vai sair lá de Goiânia e sobe sempre pro Nordeste, né? Então não sei para onde vai acabar. Fora a experiência, né, cara? Eu fico vendo, porque assim, tem vários pilotos que estão lá, né? Não sei se o Jafone ainda tá, mas ele tá, o Djalma Pivetta, e eu fico vendo ali, por estar ali, né, ter o convívio.
E aí eu vejo, cara, que além da experiência de você ficar dias, né, numa corrida que não acaba, no meio da terra, no meio da natureza, e é muito interessante, né, cara? Porque eu acho que deve ser uma coisa que junta tudo que a gente gosta ainda com aquela coisa de você estar onde muitas vezes ninguém tá vendo, né, passando experiências eu falo que é com Deus, né, com a natureza. Teve um negócio muito legal no Rally, tem um negócio muito legal no Rally dos Sertões, que é o espírito do Rally. Inclusive, eu tenho 3 troféus, o tricampeão do troféu Espírito do Rally, que é o cara que ajuda, o cara que tá sempre colaborando, não sei o quê. Então, digamos que eu tô disputando com você tá largando 2 minutos, que são 2 minutos largam. Eu tô disputando, eu preciso chegar na tua frente. Você tá quebrado. O cara do Rally hoje, ele para te ajudar, e aí ele larga e vai embora. Sim. Entendeu? Então tem isso, não é aquele negócio que você tá torcendo pro cara quebrar, torcendo pra achar o cara que não. Você para ajudar, entendeu? Mesmo porque não tem muito o que fazer, né, cara? Tem que se ajudar. Não, ali, tem que se ajudar. Então a tribo do Rally, ela é muito unida, é muito legal. Eu fiz muito rally, assim, de moto, né? Eu sempre fiz a parte de trilha, né? De moto e tal. Então tem esse espírito. Que é muito o espírito de ajudar, né? E galera... tal, é bem legal. Ô Zebra, e aí você vai ter como é que a gente pode chamar aquele caminhão lá de... Então, a gente tá chamando de Truck Media. Truck Media. Que na realidade é um hub de negócios, né? Um negócio que a gente pode estar fazendo desde um podcast, a gente pode estar utilizando para transmissões ao vivo, a gente já tem até uma cotação para fazer isso agora no Campeonato Paulista de Futebol. Podemos também estar usando para entrevistas em rodeio, em tudo, surf, o que quiser, entendeu? Mas eu sei que você quer estar no automobilismo. O meu grande amor é estar ali, porque ali eu vou estar com as pessoas que eu sou ligado 100%, legal. Vou estar falando de uma coisa que eu sei falar, que eu entendo. Então é um negócio super bacana. Para quem não sabe, o Zebra, ele também é apresentador, também Você é jornalista, alguma coisa assim? Eu sou. Então, e ele também faz muito o que eu tô fazendo aqui com ele. Na verdade, eu não sei nem por que eu tô aqui. Mas nada, é assim mesmo. Eu não sei nem por que eu tô aqui, mas aconteceu. Você sabe que eu fui chamado fui chamado pela Cristine Suliar, que ela é presidente da TV Alphaville. Ela tinha me entrevistado em 2010, que eu tinha sido tricampeão paulista. E aí ela me chamou, porque ela no Alphaville, eu sou da Granja, tem um granjeiro que foi campeão, vamos chamar o cara. E aí eu fui dar uma entrevista. Aí pedi pro Felipe, fecha pra mim aí, que dia que eu posso usar o cartódromo pra dar umas voltas com o meu carro, pra gravar? Segunda-feira. Aí fui lá, gravei e tal. Uma semana depois ligou a secretária da Cristina. A dona Cristina quer falar com você. Eu falei, putz, fiz alguma cagada, né? Que a mulher tá me chamando. Não, porque você fala muito bem, eu tenho um projeto, você não quer ser um repórter? Eu falei, eu tô acostumado a ser apontado o microfone pra mim, não eu apontar pros outros, mas se quiser... Então foi assim que começou, Kleber. Então, entendi. Tipo assim, você tá aí já, você tava comentando comigo, o Podcarro já tá há 1 ano aí. Já. Então vai se consagrando. O Podcarro foi legal porque, como aconteceu, né? Eu recebi uma ligação e aí era o Lucas lá de Alphaville com um cara que falou, cara, ele veio me convidar aqui, mas é muito a sua cara. Você não quer ser apresentador num programa de televisão que chama Podcarro? O cara já tava com o negócio tudo pronto. E eu falei... Mas que estranho, mas por que você não vai? Falei, né? Não, ele falou, eu sei falar na televisão, você é doido, eu sei falar nas câmeras. Eu falei, mas eu também não sei. Aí ele falou, não, mas ele precisa de um cara, e você é piloto, você fala bem lá, tal, não sei o que. Aí eu fui falar com esse cara. E a gente fez, eu fiz o primeiro Podcarro num estúdio mesmo, de TV, que o cara me chamou lá, ele tinha já um script, eu fui lá e fiz o primeiro. Inclusive o primeiro foi com o Ricardo Maurício e com o pessoal do Carteiros. Com o Johnny Silva e com o Eduardo Neves. Esse foi o primeiro que eu fiz. E ele pôs já o Podcarro, foi pra TV, o cara era um estúdio de TV. E esse cara... E esse estúdio aqui estava sendo construído ao mesmo tempo. Não foi porque eu quis. Porque o Lúcio, o Luiz e o pessoal aqui estavam criando esse estúdio aqui dentro da minha estrutura da loja aqui para fazer outros podcasts.
E eu falei, ó, só quero ter um podcast aí, que é o Jesus Tá On, tá? O resto pode... E aí, enfim... O que aconteceu? Esse cara que me convidou faliu o estúdio dele lá. E aí eu acabei vindo pra cá fazer o primeiro. Cara, ficou muito melhor a qualidade de áudio, de vídeo e tudo. Eu me senti muito mais em casa, muito mais à vontade. Sim. Quer dizer, quando Deus quer... Eu tô falando tudo isso porque, olha só, não era a minha ideia, não era... Mas quando Deus quer, cara, acontece. E eu tinha vontade de ter... só o podcast para falar do Jesus Tá On. Só para convidar as pessoas para falar, cara, vamos falar só de... eu sempre falo que não é religião, é fé, né? Superação no esporte, precisa de fé e tal, não sei o quê, nananã. E aqui nós temos o quadro Jesus Tá On dentro do podcast, passando na TV. Então você imagina que muitas coisas confluíram e é bem assim como você falou mesmo, com certeza, que acontece. E voltando para esse Media Truck, né? Truck Media. É o Media Truck. Media Truck. É até legal para divulgar isso, né? Então você aluga também pode alugar para outras pessoas que queiram usar isso daí, e você também vai fazer o seu tem uma equipe lá do Acelera Motor. Inclusive o pessoal pode ver um pouquinho mais dele lá no @aceleramotor no Instagram. O pessoal tá ali comercializando ele, viabilizando algumas coisas. Então a gente está aí com algumas coisas aí para campeonato de futebol, tem para surf, tem para cavalo. E o que você falou, o carro, até comentamos aqui nos bastidores, né? Que seria muito legal, tipo, por exemplo, tá na Fórmula Truck, que eu acho que é uma categoria raizona, popular, que tem ali a galera apaixonada, verdadeiramente apaixonada. Falar que essa galera é muito legal. Né? Então a gente tá com isso aí, a gente tá E até já que você citou a Fórmula Truck, quando você falou do negócio do caminhão, eu te vejo muito lá, cara, essa categoria aí de... Quem sabe, né? E quem sabe a gente não fala junto quem aí, sabe, não tem uma vaga. Podemos conversar, fazer uns testes, né? Fazer que nem você falou, você estava me comentando aqui do teste que você fez do Opala, peraí, deixa eu ver se eu vou andar bem ou se eu vou ser chamado de braço duro. A gente faz um teste nas escuras, assim, sem ninguém saber. É isso aí. Se for bom, a gente divulga, né? É isso aí. É isso aí. E você falou do Acelera Motor, me conta um pouquinho o que é o Acelera Motor, como que tá, porque eu até cheguei a ver esse Acelera Motor na televisão também, a gente ficou 6 anos no Band Esportes, a gente foi para algumas outras emissoras menores, a gente foi para alguns canais aí, só que aí em 2014 eu me mudei para os Estados Unidos. E aí eu, na realidade, quando foi 14... foi antes de 2014? Foi antes. Quando foi 2014, eu mudei para os Estados Unidos e aí não tinha mais como gravar e ter toda semana lá na Band. Daí saiu da Band. Aí eu comecei a gravar um material lá que foi super, assim, inusitado, né? Tipo assim, eu ia nos eventos de automobilismo lá, morando lá, ele ia uns eventos, assim, que eu mesmo que fazia captação, punha no tripézinho ali, falava, não sei o quê, entrevistava as pessoas ali com aquele inglês de Mossoró, tal, não sei o quê. E aí um negócio muito engraçado. Aquele inglês de Juma Brother. Juma Brother. Aí, yes, man. aí eu mandava para a produtora aí no Brasil, eles editavam e aí eles comercializavam isso e tal. Só que aí foi e a gente parou. Nesses anos que eu morei nos Estados Unidos, a gente acabou parando com ele, ficou uns anos parado e tal. É uma coisa que todo mundo até fala, né? Eu até me arrependo. Muitas pessoas falam que desde lá do começo, que foi antes de 2010... a gente devia ter investido no YouTube. E a gente nunca investiu no YouTube. A gente só queria TV aberta, TV fechada e tal. Quem começou lá... quem começou, você pega aí, os caras estão bombando. Então agora a gente tá aí... A gente tem a marca Acelera o Motor e tal, mas a gente tá aí, vamos ver o que vai acontecer. Legal. Mas é isso, ó. Você tá falando aí para muita gente que de repente se interessa aí pelo Acelera o Motor. Legal. Ô Zebrinha, e me diz uma coisa, você foi um cara desde criança, desde criança, você contou aí um pouco da sua história com o Bigo, né? Mas desde criança ali, você sempre foi do carro, gosta de carro ou só automobilismo? Assim, que eu digo de carro mesmo, Sempre gostei. Mas de que tipo de carro? Eu sempre gostei. Eu, por exemplo, era aquele cara que eu pedia com 10, 12 anos, pedia para lavar o
o Galaxy do meu pai para poder manobrar ele na garagem. Ah, então já vem de família, assim. Ah, já vem um negócio... Seu pai tinha um Galaxy? Meu pai tinha um Galaxy, aí eu sempre queria, sabe, passar aquele caol nos para-choques que eram cromados para deixar brilhando, tal, não sei o quê, passar aquele pneu pretinho que na época era água com açúcar, né? Eu lembro que eu era o tipo do cara que eu colocava o Corsinha no cavalete, tirava as rodas e lavava por dentro. Eu fazia Se alguém colocasse a mão no vidro, eu falava, pelo amor, tira a mão do vidro. Exatamente. Já ia com a flanelinha. Exatamente, lá. Que hoje em dia você lava não ali a roda. Não saía na chuva. Não saía na chuva. Era exatamente isso aí. Você matou, lembrou disso. Eu sacava as rodas pra lavar. E aí os caras falavam, não, mas você vai tirar o balanceamento, né? Eu falei, não, eu marco aqui, ó, o prisioneiro certo pra enfiar a roda depois. A molecada hoje não sabe o que é isso, não sabe. Não, as pessoas hoje não estão nem aí. Não, eu tava falando com o Paulo Louco isso, que hoje em dia a molecada tá fazendo 18 anos e não tira a carta nada. Vou andar de Uber. Não, a minha filha fez 18 anos agora e aí foi muito engraçado. Ela não tá nem aí pro carro, tá, não sei o que, ela tá usando o carro da mãe. Aí outro dia ela me ligou, pai, acendeu uma luz aqui no painel. Eu falei, liga então passa pro vídeo. Eu falei, Fernanda, isso aí é que tá na reserva do combustível. Como é que abastece, pai? Eu falei, você tem 18 anos, você me viu 18 anos parando o imposto a você e você não sabe? Então, realmente, a galera hoje em dia tem outra cabeça. Não tem. A gente era louco pra fazer 18 anos, pra tirar a carta. Aí você vê o cara fazendo 18 anos, o cara nem nunca dirigiu. Não, quer saber andar de Uber. Né, cara? Que coisa que mudou tudo. Total. Mas também vejo uma molecada aí que a gente faz, né? A gente tá no meio ali também, que pega muito rápido, né, cara? A molecada parece que já sabe, já nasce sabendo dirigir, já nasce... A gente teve um pouco mais de dificuldade ali também, né? Sim. Tinha que pegar o pai pra ensinar e tal. Ou a gente pegava escondido. Pegava escondido. Roubei muito carro. Eu até brinco na minha mãe, lá na casa da minha mãe, que eu me lembro que eu empurrava o Galaxy do meu pai à noite, assim, empurrava aquele... Você achava que era só eu, cara? Empurrava ele. Depois tinha a veraneio do meu pai, que eu empurrava ela. Aí eu fico pensando hoje eu entro na casa da minha mãe de carro elétrico, eu falei, que delícia, ó. Não faz barulho. Não precisaria empurrar, né? Aquele putz daquele carro pesado. Então é muito engraçado isso. Zebrinho, eu até vou pegar já pra gente falar, que eu acho que com você esse assunto vai render bastante. Então eu já vou chamar esse quadro Jesus Tá On bem antes aqui do que eu costumo chamar com as outras pessoas. Então, ó, já estamos até na tela aqui com o Jesus Tá On. E eu lembro de algumas situações, assim, desde a época da HB20, teve o lance do Jesus Love You, você foi um cara que compactuava comigo, você até falou pra mim, cara, registra a marca e tal, porque eu acho que o Jesus Love You é registrado. É patenteado. É pelo piloto que... Putz, como é que é o nome dele, meu Deus do céu? Daqui a pouco vem o nome. Mas eu lembro que você me falou quem era. Que até um piloto que era novo, que tava usando também, você falou, mas ele usa porque o cara... Porque o cara autorizou, eu usava num Fórmula. E eu até pensei em usar também, Jesus Love You, mas aí meu amigo me ligou lá e me deu essa dica, e eu falei, não, então vamos no Jesus Tá On aí, que graças a Deus, e eu tenho certeza que não é meu, né, eu só tô aqui fazendo o que ele me mostra e o que eu tenho que fazer. Mas eu lembro de algumas situações ali, eu sempre te vi como um cara com um coração muito bom, querendo ajudar as pessoas, com uma mentalidade um pouco diferente ali, porque a gente vê que piloto, cara que gosta de automobilismo, e até cara que gosta muito de carro também, e aqui nós estamos no programa Pode Carro, ele é um pouco vaidoso e um pouco egocentrista, né? É um pouco egocentrista. Pô, eu tenho que ganhar, eu quero fazer tudo eu, né? E você sempre teve uma mentalidade um pouco diferente desse eu. Você sempre meio que pensou no coletivo, vamos ajudar, vamos fazer, vamos ver. Você sempre perguntou e se importou mesmo. Eu vi aqui nas suas perguntas para mim, você se importava com o que eu ia responder. Porque muita gente pergunta, mas não quer saber a resposta. Pergunta por educação, e aí, mas como é que foi? Mas e isso, mas e aquilo? E você se importava com a resposta. Então, tem muito a ver ali com a sua espiritualidade, e isso sempre foi, ou é uma característica sua mesmo? Cara, é algo assim, que eu meio que veio
eu não vou falar berço, que parece coisa, mas veio mesmo da minha família, da minha educação, família, né? Meu pai e minha mãe, eles sempre... Meu pai veio muito simples de Minas Gerais para cá, com 6 anos. Chegaram a morar debaixo de ponte. Você falou que seus pais foram... Alguma coisa... foi você que falou? Ah, não, foi o Luiz que falou que era... Não, meu pai ele veio para cá, meu avô era caixeiro viajante, meu pai era o mais velho de 6 filhos, e tipo, tem histórias assim do meu avô entrar na casa deles, mandar todo mundo sair para as pulgas virem para ele, aí ele sair e matava as pulgas lá fora enquanto... Caramba! Tem umas histórias do meu pai. Então meu pai foi um cara muito simples, muito humilde, e sempre muito trabalhador, tanto é que ele venceu, conseguiu construir algo legal. Você já teve uma condição legal? Eu já tive uma condição legal por causa do meu pai, mas meu pai nunca deixou de falar de todas as dificuldades que ele teve, de valorizar, tipo assim, as pessoas que ajudaram ele, as pessoas que ele ajudou. Então meu pai foi sempre um cara que meu pai era um cara muito nervoso, mas ao mesmo tempo ele era um cara muito amoroso, ele era muito assim, querido, ele era muito, muito benquisto, onde ele entrava, falava, nossa, olha o irmão ali e tal. Então ele era um cara que me passou isso, e minha mãe também é uma pessoa incrível. Então eu venho com isso. E aí, em 2003, eu me converti, tipo assim, eu não seguia nada, em 2003 eu me converti, para uma igreja evangélica, né? Que até eu aprendi, né? Eu não me converti para aquela placa daquela igreja, e sim pro Jesus Cristo. E aí eu venho com isso, cara. Eu não sei, eu acho que Jesus já sabia que eu ia me converter, e desde lá de trás ele falou assim, cara, eu vou usar esse cara aqui para poder levar um pouquinho de amor, sabe, assim. Então eu gosto muito, assim. E você é muito natural, né? Assim, você é muito natural, não é? Muito... E aí eu lembro, né? Porque era basicamente ali na HB20, era eu e você ali, que na hora que subia no pódio agradecia e tal, e reverenciava a Deus ali e tal, porque eu imaginei que, né, se eu tava naquela situação, porque Deus estava me colocando ali por algum motivo, que não fosse só pra mim, né, quando eu fui campeão de kart lá no Brasileiro e tal, pô, eu larguei de último, cheguei em primeiro, aí veio a mulher me entrevistar, ela falou, nossa, os últimos serão os primeiros, e ali pra mim caiu a ficha de que aquilo não podia ser alguma coisa só pra eu falar de mim ali, né? Pô, eu podia ajudar, chamar atenção para outras pessoas também, e ali qual foi a minha maior vitória? Quando as pessoas falavam para mim, cara, voltei aí pra igreja, ou voltei a acreditar, voltei a lutar, porque eu tava desanimado. Eu lembro de muitas mensagens na época da pandemia, de pessoas falando, cara, isso me inspira a não desistir, porque eu tava pra baixo, que já tava a ponto de desistir, e voltei porque eu vi a sua mensagem, eu vi o seu empenho. Se você pode, eu também posso. Você também não era ninguém, você não era ninguém, conseguiu alguma coisa, eu também posso. Então, meu testemunho. E eu vejo que você dá muito esse testemunho também, assim. E é interessante, porque eu sempre que eu agradeço, eu faço questão de usar as redes sociais para falar do nome dele, eu agradeço, e é interessante, porque eu sempre falo, né? Que eu só consegui aquilo graças a Deus, graças a Jesus, que se não fosse a vontade dele, eu não teria conseguido aquilo. E aí eu recebo críticas dizendo assim, não, também tem o outro lado. Você venceu porque seu mérito, porque você se esforçou, porque você treinou. Aí eu retruco o cara, falo assim, sim, mas ele me capacitou para ter esse mérito. É difícil de explicar para quem... ele possibilitou de eu estar podendo usar esse boné, tá usando essa camisa com esse patrocinador. Se não fosse ele... Você não tinha nem nascido, não teria nada disso. Então é tão simples. Não, é que eu acho que assim, ó, até para tirar esse lado do clichê, do negócio da religião, né? Que muita gente torce o nariz. E não é isso que a gente quer. Jesus é tão revelador pra gente, tão real, tão forte, que a gente tem que deixar... A gente com a nossa mentalidade humana e pequena, e a gente não consegue entender a grandiosidade, a complexidade do que é Deus ter mandado Jesus no mundo para ensinar a gente, para morrer pela gente, pelos nossos pecados. E quando a gente entende isso, muita coisa, e a gente entende que o que importa é a gente acreditar nisso para ter a eternidade, porque a gente só está passando aqui. Nós não somos humanos
tendo uma experiência espiritual. Nós somos espirituais, espíritos tendo uma experiência humana. Quando a gente entende isso, tudo perde muito pouco essa importância que as pessoas dão nessas coisas do mundo, né? Então, fica mais leve, a coisa fica mais legal e a gente só... É difícil porque a gente queria que as outras pessoas entendessem isso, né? Sim, acho que nossa obrigação tá aqui é de passar isso. Porque é uma coisa que eu sempre falo, do mundo, o que são 70, 80, 90 anos Nada. Perto da eternidade? Eternidade, é o piscar viver, de olhos, entendeu? Exatamente. Então, ainda Perfeito. falando, me lembrei de uma coisa aqui, de um fato, né? Ainda falando disso de tipo, receber críticas e tal... em 2022, acho que você vai lembrar, eu tava lá em Santa Cruz do Sul e do nada, na quinta-feira, bateu uma ventania gigante e uma barraca bateu na minha cabeça. E eu fui o cara mais machucado naquele dia. Teve uma senhora que quebrou o osso aqui da face e tal. E eu fui pro hospital sem movimento nenhum, eu não me movimentava de nada para baixo, eu sentia o corpo ele formigando, mas eu não conseguia movimentar. Olha. E eu fui orando, fui ali desacordado, meio acordado, meio não sei o quê, e aí eu ouvia, falava, pô, mas você que fala tanto de Deus, você que tem lá adesivo Jesus, por que... Cara, e aí o que eu dizia para as pessoas, eu falei assim, você tá vendo isso, mas você não tá vendo que ele me salvou. Ele, exatamente. Eu tô aqui movimentando, eu tô hoje pilotando novamente, pilotei no mesmo ano não, aquele ano eu parei, eu tive que parar de correr, mas no ano seguinte eu já tava pilotando normalmente, ele me capacitou para me reabilitar, fazer fisioterapia. Perfeito. Se não fosse ele... porque você sofreu um acidente. Deus não fala pra gente que você não vai sofrer na Terra. Exato, pelo contrário. Pelo contrário, você vai sofrer, mas ele vai sempre estar do teu lado, te apoiando. É a cruz. E é o que eu falo, né? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo que seja uma coisa ruim que aconteça contigo. Sim. Porque nós não somos, porque olha, ele vai me proteger de tudo. Não. Eu podia ficar revoltado. Contrário. Podia ter ficado revoltado. Mas esse é o teste. Essa é a separação do joio e do trigo, que você sabe do que eu tô falando. Zebrinha, estamos chegando no final aqui. Mande seus agradecimentos. Bom, primeiro para você, quero te agradecer demais, agradecer a galera aqui. Dizer que toda vez que eu vejo você divulgando Jesus Tá On, eu fico realmente emocionado. Que legal, cara. De ter um cara podendo levar a palavra dele, que deu a vida dele na cruz pela gente. Então é um negócio muito legal. E eu sei que você faz de coração. Sim. Então... Legal, que bom. Basta. Obrigado. E agradecer aos meus patrocinadores, a Hiperfreio, estou indo pelo 8º ano aí com eles, é um prazer gigante, eles agora aumentaram a linha, né? Não é só mais disco e tambor, né? E o cubo de roda, agora também tem a parte de cilindro mestre, e a linha dos pesados, que agora eles entraram em discos para caminhões, então eles estão crescendo cada dia aí, é um prazer gigante poder ter uma marca tão importante como essa. A Power Clean, Power View, que também estou indo para o 7º ano com eles. Legal. A gente, o ano passado, fez um trabalho pesado com a Power View, que são palhetas limpadoras de para-brisa, que eu brinco muito. Quem me segue lá no @MarceloZebra sabe lá que eu tô... que encontrei aqui a Power View e tal. A Sparco, que é a nossa Sparco, a nossa grife, né? Que é uma empresa aí que... eu tava vendo desde 97, o meu primeiro macacão Sparco, eu não tinha nada com eles, mas eu tava ali, eles já estavam comigo, e a Off Limits, então agradecer demais a esse novo parceiro que eu tô entrando. Legal. E @MarceloZebra, se quiser saber um pouquinho mais do Zebra. Zebrinha. Valeu. Zebrinha, obrigado, viu? Valeu, meu irmão. Deus abençoe. Amém. E obrigado a todos vocês pela audiência, até o próximo Pode Carro. Valeu.